vai falar sobre um assunto relacionado à nossa saúde, importantíssimo de ser tratado e que muitas vezes gera um super constrangimento. Às vezes é motivo de piadinha, os homens gostam de fazer essas piadinhas, falando sobre hemorroida, né? Gente, só que hemorroida é uma doença muito mais comum do que se imagina, precisa ser tratada e precisa ser tratada pelas pessoas com naturalidade. Então, a gente vai conversar sobre hemorroidas, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 50% das pessoas acima dos 50 anos. E essas pessoas convivem com uma condição de dor, de coceira, de sangramento, alguns dos sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida de quem está sofrendo com esse quadro. Agora, a gente vai aprender sobre hemorroidas, né? E eu recebo hoje a cirurgiã, doutora Paula Toledo. Seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente. Cláudia. Alegria te receber, Muito viu? obrigada, é um Vamos prazer. sentar então aqui, doutora, Licença. para a gente falar sobre hemorroida. Eu fiz essa abertura hoje falando que às vezes é brincadeira, os homens... Até hoje eu estava na academia, eu estava ouvindo de longe assim a conversa de dois, um brincando com o outro. Ah, você foi fazer cirurgia de hemorroida? Como se fosse um problema, né? Gente, e é uma doença que, infelizmente, como eu falei, pode acometer metade da população acima de 50 anos. Sim, a doença hemorroidária é uma doença muito comum, tanto na população feminina e masculina. É claro que nas mulheres é mais comum, até por causa da gestação, que é um fator de risco muito importante para as hemorroidas surgirem. Mas também acomete os homens em uma grande proporção. Só que, infelizmente, é uma doença que gera muito constrangimento nas pessoas, tanto por falar sobre, porque é estereotipado, e pelo exame físico também, que, infelizmente, é parte essencial para a gente definir qual o tratamento necessário. Então, assim, eu brinco na consulta, não tem como eu te dizer exatamente o que é, porque tem outras doenças associadas que tem que fazer o diagnóstico diferencial, que dão sintomas muito parecidos, inclusive câncer. Então, assim, o exame físico na doença hemorroidária é essencial para você poder definir o que precisa ser feito e se realmente é. E aí o exame físico é constrangedor, então as pessoas evitam passar por isso, mas faz parte. O médico, o profissional está sempre capacitado e vai encarar aquilo com a maior naturalidade possível para deixar o ambiente mais agradável, menos constrangedor, e isso é só mais um processo, uma etapa no tratamento. Perfeito. Até porque quem vai fazer esse exame é um especialista na área, quer dizer, Exatamente. isso o dia inteiro, né? Ele só faz isso. Exatamente. O que é, de fato, a doença hemorroidária? Então, a doença hemorroidária, ela surge porque todo mundo ali na região do ânus tem algumas veinhas, que a gente chama de plexos hemorroidários. E isso todo mundo tem. A partir do momento que essas veinhas, elas começam a dilatar e elas formam como se fossem umas varizes, mesmo igual a gente tem varizes na perna, faz como se fossem umas varizes, que são esses vasos muito dilatados na região do ânus. E aí esses vasos dilatados podem causar sintomas, que é sangramento, ardência, coceira, desconforto. E aí, algumas complicações um pouco mais sérias, pode dar trombose hemorroidária, que é quando forma um coágulo de sangue ali dentro, faz uma bolinha e isso causa dor. E aí precisa fazer o tratamento específico. Varizes, a gente está acostumado a lidar, né, com mais tranquilidade. Se não tratada, ela pode crescer, a situação pode piorar, então precisa ser tratada. A hemorroida é a mesma coisa? Essa veinha precisa ser tratada? Se não tratar, ela continua lá? Sim, a hemorroida precisa ser tratada, até porque, assim, se a gente não trata a hemorroida, assim como as varizes das pernas, elas tendem a piorar. Então, se a gente, assim, o primeiro tratamento vai ser o tratamento conservador, que isso quer dizer, com mudança de hábito de vida. Então, a gente vai evitar as coisas que pioram as hemorroidas. E aí, evitando, a gente impede que elas cresçam e que causem problemas mais sérios e complicações da hemorroida no futuro. E aí, que pode levar, inclusive, a precisar de uma cirurgia. Uma vez que um paciente tem a doença hemorroidária, por exemplo, você falou, ela às vezes aparece na gravidez, essa pessoa vai continuar com essa doença o resto da vida ou não? Tratou, ela tem cura? Então, geralmente, a doença da hemorroida, ela não cura sem tratamento. E, assim, o tratamento que realmente tira a hemorroida, que cura é a cirurgia. Mas a gente tem tratamentos e essas alterações de estilo de vida, que a gente vai falar também sobre, que conseguem amenizar as hemorroidas. Então, assim, porque o plexo hemorroidário todo mundo tem, então aquelas veinhas todo mundo tem. Então, a tendência do tratamento é fazer elas diminuírem, causarem menos sintomas, ficarem ali sem incomodar e sem gerar desconforto.
Agora, assim, para realmente tirar a hemorroida, aí seria necessário fazer um procedimento cirúrgico, mas isso só é necessário nos casos mais graves de hemorroida. Então, uma hemorroida muito grande, tem alguns graus que a gente classifica, então esses graus mais avançados da hemorroida, e hemorroidas que dão muitos sintomas, mesmo fazendo tratamento conservador, que vai ser com pomada, banho de assento, medicação via oral. Tá. As varizes, antigamente a gente via muita gente operando varizes. Hoje em dia, a gente faz o tratamento, muitas vezes no consultório mesmo, né? Com aplicação da espuma, com laser. Para hemorroida não teria esse tipo de tratamento? Para hemorroida, assim, além do tratamento conservador, que sempre vai ser a primeira linha, então, assim, idealmente a gente sempre vai tratar com medidas tópicas ou medicação via oral, a crise e aí ficando bem, aí a vida que segue. Agora, se continuar sintomas, aí a gente vai precisar fazer algum procedimento. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos. A gente pode fazer ligadura elástica, dá para fazer laser, dá para fazer escleroterapia nas hemorroidas, mas tudo tem que avaliar a indicação. Porque assim, vão ter hemorroidas pequenininhas que um tratamento com laser ou com uma ligadura elástica vai resolver, e tem hemorroidas maiores que aí vai precisar do procedimento cirúrgico. E hoje em dia a gente já tem algumas outras técnicas, além da cirurgia convencional, que é com corte, que tira a hemorroida. Então, dá para fazer uma ligadura nos vasinhos que irrigam a hemorroida, que é o THD, que é uma desarterialização da hemorroida. Tem a cirurgia com grampeador, então a gente faz um grampeamento em toda a região que tem a hemorroida, naquele prolapso, né? Então aquela mucosa que fica excedente ali na região do ânus. É claro que o procedimento indicado para cada situação vai depender do paciente. Ok. Você falou de estilo de vida, que a mudança do estilo de vida é super importante. O que é que a gente não deve fazer se a gente não quer ter hemorroida ou se tem, mas quer que elas fiquem quietinhas? Então, tem 5 coisas principais que a gente deve fazer para evitar que as hemorroidas ou surjam ou piorem. Então, assim, comer alimentos apimentados, assim, é uma verdade, não é que ele vai causar hemorroida, mas ele piora os sintomas, porque a pimenta faz uma irritação da mucosa e tanto do canal anal, e aí vai piorar os sintomas. Acho que todo mundo tem hemorroida, percebe, quando come pimenta dá uma piorada nos sintomas, e isso é verdade. É por causa daquela ardência que faz na mucosa. Fazer atividade física é excelente para manter o intestino funcionando bem, mas as atividades muito vigorosas que aumentam muito a pressão intraabdominal, então os exercícios de musculação, halterofilismo, que vão fazer esse aumento da pressão muito importante, podem piorar as hemorroidas também, tá certo? Ficar sentado no vaso sanitário por períodos muito prolongados também tende a piorar a hemorroida por causa da pressão que faz e da posição que a gente fica. Então, assim, vai no banheiro, é o menor tempo possível sentado no vaso. Então, assim, não estou com vontade agora, não estou conseguindo, você vai levantar, vai fazer uma caminhada, vai fazer outra coisa. Terminei, aí eu sento novamente no vaso, estou com vontade, evacuo, para não forçar os vasinhos ali da região. E sempre usar também um apoio embaixo do pé, para deixar o joelho na altura do umbigo, porque facilita a evacuação. Tá bom? E, assim, a alimentação também é fundamental. Ter uma dieta rica em fibras, comer verdura, fruta, legumes. Sempre que a gente tem uma alimentação rica em fibras, vai facilitar a evacuação e vai melhorar a constipação, porque a constipação, o intestino preso é algo que piora as hemorroidas. Então, beber água, fazer atividade física e comer fibra são os pilares essenciais para o nosso intestino funcionar bem. Então, isso tudo tem que andar junto. E uma coisa que é muito comum da gente fazer, mas que piora as hemorroidas, é usar o papel higiênico. Infelizmente, a gente já está acostumado, tem a cultura de usar papel higiênico para se higienizar após a evacuação, mas ele piora, porque o papel higiênico ele gera um atrito, então faz uma irritação na pele do ânus, porque ela é muito fininha, é como se fosse a pele da boca. Então, sempre que a gente passa o papel, mesmo ele mais fofinho, ele vai gerar uma irritação, vai machucar e vai propiciar tanto hemorroida quanto fissura. Então, sempre assim, o ideal, terminou de fazer cocô, é lavar mesmo. Água e sabão, seca com uma toalhinha, sempre apalpando. Perfeito. Aliás, tem um meme na internet excelente que fala, né? Por que a mão, se você põe a mão no cocô, você vai e lava com sabão, lava de novo, passa álcool, e lá você passa um papel. Ai, gente, não pode, tem que lavar mesmo, né? Pelo amor de Deus. É a melhor forma para se higienizar. Então, tem que ser consciência. E foi o que você falou, é cultural, né? Nem em todo lugar a gente tem uma duchinha higiênica, não tem como lavar. Mas é o melhor de todos os caminhos. É o que a gente deveria fazer sempre. Assim, tô no trabalho, não tem como, tô num lugar que não tem, tô no shopping, tô viajando.
leva um lencinho umedecido, que é melhor do que usar o papel higiênico. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, perguntas. Qual é a sua dúvida? O que está pegando aí? O que você quer saber? Pode mandar pergunta que eu faço aqui para a doutora. E aí você vai ter a sua resposta, tá? E também vamos acabar com esse negócio desse preconceito de eu tô sofrendo, mas não vou no médico. Pelo amor de Deus, tem que acabar com essa história, tá certo, doutora? Certinho. Volto aqui daqui a 2 minutinhos, Ok, tá bom? combinado. Doutora, e as perguntas e as suas respostas. Doutora Paula Toledo, cirurgiã geral, ela tá na clínica Gastro ABC. Entra lá na clínica, aliás, lá a clínica Gastro ABC, ela é lá no ABC? Sim, São Bernardo. São Bernardo, um beijo para todo mundo aí de São Bernardo, todo mundo que tá no ABC, tá? E no Paula T. Almeida. T. Almeida. Paula T. Almeida. A Maria Freitas pergunta assim, hemorroidas tem alguma associação com vermes? Não, hemorroidas não tem nenhuma associação com nenhuma verminose. Assim, tem a oxuríase, que é uma verminose que causa muita coceira no ânus, mas a verminose não piora as hemorroidas, ela faz uma inflamação ali no canal anal e no ânus, mas você vai tratar com o vermífugo e a medicação para isso e os cuidados com a roupa de cama, tratar os familiares, que geralmente passa de uma pessoa para outra. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Maria Freitas. É da Letícia Sintra. Boa tarde. Ouvi dizer que quem fica muito tempo sentado pode ter hemorroida. É verdade? Ficar muito tempo sentado pode aumentar a pressão intraabdominal e a pressão ali nos vasos que vão para o plexo hemorroidário. Então pode piorar. Geralmente quem já tem hemorroida piora os sintomas, faz o engurgitamento, fica mais inchado ali. Mas não necessariamente vai causar as hemorroidas. E assim, ficar muito tempo sentado é ruim, tá ficando muito tempo sentado significa que você não está andando. E aí prejudica a saúde intestinal, você vai ficar mais constipado e isso vai prejudicar as hemorroidas também. Fumante tem mais hemorroida do que não fumante? Não necessariamente. Assim, o cigarro, ele prejudica o nosso colágeno e a hemorroida vai ter a ver com o colágeno, mas não significa que a pessoa fumante vai ter hemorroidas por causa disso. Não é um fator de risco importante. Ok. Letícia Sintra perguntou, agora Marilena Ribeiro. Boa tarde, operei hemorroida e voltou. Qual o motivo? Por qual motivo isso acontece? A cirurgia da hemorroida, infelizmente, tem o risco de voltar sim as hemorroidas, aí tem que avaliar caso a caso. Tem algumas situações que acontecem o quê? A gente tem 3 plexos hemorroidários, então tem 3 posições principais que podem acontecer as hemorroidas. Eu não sei como foi a cirurgia dela, às vezes ela tinha doença só em um. E aí operou essa parte e tem os outros 2 plexos, poderiam surgir novamente. Ou em alguns casos pode surgir ali onde operou. Mas infelizmente pode voltar sim, aí precisa procurar novamente o proctologista. A joia. Próxima pergunta. Obrigada, Marilena. É da Nádia Almeida. Olá, tudo bem? Tive hemorroida na gravidez e agora, anos depois, parece que voltou. Isso é comum? É muito comum, na verdade. Na vida da mulher, a gestação é o período que é mais propício a gente desenvolver hemorroidas. E às vezes a gente vai ter uma crise hemorroidária ali durante a gestação, porque a pressão do útero está muito grande ali nos nossos vasos. E aí vai ter a crise, e aí depois da gestação ela murcha, volta e não vai incomodar mais. Mas não significa que não exista mais a doença. Ela só não está tendo crise. E aí, por algum motivo ao longo da vida, pode voltar a ter os sintomas e ela pode ir aumentando ao longo da vida também. Joia. Obrigada, Nádia, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Fátima. Comecei a sentir dor e ardência quando vou ao banheiro. Pode ser hemorroida? Pode ser hemorroida, mas pode ser fissura anal, tem outras patologias que podem dar os mesmos sintomas. Por isso é tão importante a gente passar no atendimento com o médico especialista e ser examinado. O exame físico para as doenças orificiais, então as doenças ali na região do ânus, é fundamental para fazer o diagnóstico diferencial e fazer o tratamento específico, porque a fissura anal, hemorroida, verminose, os tratamentos são totalmente diferentes. Então precisa fazer o exame físico. Hemorroida dá sangramento? Dá. Pode dar bastante sangramento, inclusive. E às vezes a pessoa fica apavorada porque tem um sangramento, vai ao médico, né? Mas pode ser uma hemorroida. Porém, também não pode você negligenciar achando que tudo é hemorroida, porque existem casos desse desconforto que você falou que podem ser até um câncer, né? Exatamente. Inclusive, todo sangramento anal, mesmo a gente suspeitando que seja uma fissura ou uma hemorroida, a gente sempre vai indicar fazer uma colonoscopia para a gente descartar outras causas. Uma delas são os pólipos e cânceres coloretais. Falando em colonoscopia, se você nunca fez, a partir de quantos anos é recomendado? 45 anos, todo mundo precisa fazer.
45 anos, você já tem? Já fez quantas? Porque às vezes você tem que ir fazendo, tirou o pólipo, faz de novo, então Exatamente. lembre-se desse exame, tá? Doutora Paula Toledo, muito obrigada. Foi muito bom recebê-la. Foi um prazer. Temos mais perguntas, vamos encaminhar para a doutora Paula. E se você quer acompanhar para ter mais informações, @Clínica Gastro ABC e Paula T. Almeida lá no Instagram. Tá certo? Obrigada. Combinado? Muito obrigada e até a Obrigada, próxima, eu. viu? Até. Tchau, tchau. Obrigada.